Fala galera, eu quero mostrar dois filamentos que chegaram aqui no canal para testar. Esses filamentos são da Filamentos 3D Brasil e eles me mandaram dois. Esse é o PLA normal e esse aqui é o PLA Premium. Basicamente a informação é muito parecida nos dois, a diferença está na fórmula. Enquanto que o PLA normal é um PLA que eles vão adaptando a fórmula, melhorando aqui, alterando ali, para poder tentar deixar o negócio com um bom custo-benefício, o PLA Premium é a melhor coisa que eles tinham do fornecedor deles lá de plástico. E a velocidade que eu consigo atingir com esse aqui é um pouco maior. Não sei se eu consigo considerar um filamento de alta velocidade que vai atingir 600 mm por segundo, mas melhorou bastante em relação a qualquer outro PLA que eu já testei. O PLA normal é cinza e o PLA Premium que eles me mandaram é essa cor nude aqui, que é boa para fazer esse tipo de objeto aqui, imprimir personagem, para você pintar, por exemplo. Todos os dois vieram lacrados e dentro desse saco aqui com sílica para você guardar depois. Na caixa ele vem dizendo que a empresa funciona desde 2012 e aqui embaixo tem as redes sociais deles. Vem uma caixinha de papelão padrão e no carretel o que eu achei interessante é que as informações técnicas têm em adesivo. Aqui a logo deles e do outro lado também, então facilita para poder você lembrar qual foi a especificação. Ambos têm uma temperatura de trabalho de 205 a 230 graus e a mesa entre 25 e 60. O que varia a velocidade de impressão. No PLA normal vai de 20 a 50 mm por segundo e no PLA Premium de 20 a 70 mm por segundo. Lembrando que quando a gente fala que uma impressora tem 600, é 600 de travel, ou seja, a cabeça vai para um lado e para o outro, mas na hora da impressão esse valor é um pouco mais baixo. Ok, e por que isso é importante para mim? Porque a minha impressora ela é de alta velocidade. Ela atinge até 600 e as velocidades de trabalho ali são em torno de 150, 200. O barquinho é feito entre 30 a 35 minutos para poder ficar perfeito. Então vamos lá, deixa eu explicar o problema e o meu objetivo, que é o que vai nortear o teste aqui. Eu não vou falar somente do filamento, mas também das configurações do Orca e os ajustes que a gente tem que fazer de temperatura. Isso aqui é um barquinho, é o modelo 3D mais impresso no mundo. E esse barquinho é o resumo de todos os problemas que você pode ter com a sua impressora. Eu não vou dizer problema, eu vou dizer tropeço, porque isso tem solução. Inclusive existem páginas e folders e tal que mostram o que você tem que fazer para cada coisa que você achar no seu barquinho. Meus barquinhos da minha impressora nunca tiveram muito problema, mas tem um que me incomoda bastante, que é essa parte aqui do overhang. Todos os filamentos que eu já testei, em todos os fatiadores, eu sempre tive esse problema. E a culpa não é do filamento, a culpa é da impressora que é muito rápida. Então o meu desafio é tentar imprimir o barquinho no menor tempo possível, mas que não me dê esses problemas. Então, por exemplo, aqui eu tive problema, aqui eu baixei a velocidade e não tive problema. Deixa eu tentar explicar para clarear qual é a bronca aí. Essa ponta desse barco aí tem um problema chamado overhang, que ela está inclinada, não tem suporte e as camadas do filamento vão passando uma por cima da outra. Só que numa parede reta, a camada passa, a outra passa e elas se apoiam. Então não dá muita dor de cabeça. Quando você coloca ela inclinada, ela vai apoiar ali, só que apoiar de lado e normalmente com ângulos limites, normalmente em torno de 45 graus, mas eu acho que esse barquinho, essa parte de baixo onde dá bronca, ela deve chegar nos seus 60, ela é bem inclinada. E aí, para garantir que a gente consiga fazer uma impressão que uma camada grude na outra, é preciso que a de baixo já esteja fria. E aí é onde entra a bronca das impressoras de alta velocidade, porque ela imprime uma camada, quando ela passa para despejar a outra camada, de baixo ainda está quente. Então eu coloco um material quente em cima de outro, ele começa a embolar, e isso é tudo muito sensível. Isso só acontece nesse cantinho, em mais lugar nenhum. Então vamos olhar aqui na tela para tentar explicar melhor o problema. Eu estou aqui com o meu barquinho, eu vou usar a minha impressora padrão. Essa nada mais é do que a impressora padrão do Orca, só que eu fiz pequenas alterações ali para colocar o thumbnail e tal, mas está tudo com aceleração, jerk, tudo padrão. Aqui também o meu filamento 0.20 também está padrão. E aqui o filamento da 3D Brasil, ou seja, do PLA básico. Eu também fiz o do PLA Premium. Primeira coisa, para testar isso aqui, eu tenho que determinar a temperatura. Então no PLA normal eu fiz essa torre
E o overhang, que é esse setor aqui, todos eles saíram muito bom, com a qualidade que eu diria acima da média. Aqui no PLA azul eu senti uns artefatos e umas bagunças aqui na pontinha, não sei se dá para ver na câmera aí. Enquanto que aqui ficou mais lisinho, e eu forcei, né, eu levei ela até 195 graus, mas com 200 ela quebrou aqui em cima. Então eu diria que 205, 210 é uma boa temperatura. Já o PLA Premium eu consegui chegar até 180, quer dizer, eu poderia até passar, mas eu já considero um valor baixo demais. Ficou uma quininha aqui, ó, bem besta, então 190, 185 já está de bom tamanho e com qualidade. Certo, olhando o barquinho aqui eu vou simplesmente fatiar. Eu determinei aqui que minha temperatura para o PLA padrão é de 200 graus. E se eu der um slice, quando eu venho aqui em velocidade, ó, todo o barco na parte de fora está amarelo, enquanto que na parte interna aqui está laranja. Isso significa que as velocidades da parede interna e da externa são levemente diferentes. Então aqui ó, em speed, aí velocidade da parede externa 120 e a velocidade da parede interna 200. Está mais alta aqui, ó, por isso que está laranja. E o que eu quero? Eu preciso que quando esse filamento saia do bico, ele já comece a esfriar imediatamente. Não é à toa que na V400 a cabeça tem 2 ventiladores, que é para jogar ar ali e esfriar quase que automaticamente. Por isso que não tem uma receita de bolo, porque o meu ambiente aqui é muito quente, então demora a esfriar mais do que o normal. E só para você ter uma ideia como isso é sensível, estão vendo esses 2 testes de número 5? Esse aqui eu liguei o ar-condicionado da sala e esse aqui eu imprimi sem o ar-condicionado. Exatamente a mesma impressão, mesmo tempo, tudo igual, só mudou a qualidade aqui por causa do ar-condicionado. O meu ambiente aqui variou 5 graus, 10 graus, foi o suficiente para o filamento esfriar mais rápido. Então não tem receita de bolo, depende do clima da sua cidade. Certo? Então voltando a lembrar do objetivo, eu quero imprimir no menor tempo com uma qualidade aceitável, sem esse defeito. Eu preciso fazer que quando o bico da impressão passe aqui, ó, ele passe com uma velocidade menor nesse setor. De tal forma que eu consiga fazer com que o ventilador fique mais tempo ali, esfriando o filamento, para poder ele endurecer, para quando vier a outra camada não embolar. Enfim, para resolver isso tem 2 formas. Nesse teste que eu estou fazendo, usando o padrão da impressora, está me dando 35 minutos e quase 36, tempo total, que é o tempo de esquentar e começar a imprimir até acabar. Eu estou usando aqui um enfio de 15% do tipo giroide, que não é o mais rápido, então não vou conseguir fazer isso aí abaixo de 20 minutos nem a pau. E a primeira forma de solucionar é você vir aqui no filamento e dizer que no cooling você vai colocar um tempo mínimo aqui, por exemplo, de 10 segundos. Eu estou informando para o Orca que eu não quero que ele passe uma camada em cima da outra antes de dar 10 segundos. Olha o que aconteceu, o tempo total do modelo já pulou aqui para quase 50 minutos. E se eu for em speed, você vai ver que as linhas variam a velocidade porque certos trechos, o trecho é mais preenchido, então ele vai mais rápido, se o trecho for pouco preenchido, ele vai mais devagar. Inclusive, olha aqui em cima nas últimas camadas. Ele vai bem devagarzinho para garantir esses 10 segundos. É uma solução boa, mas eu não considero uma solução otimizada. Você vai aumentar muito o tempo para resolver um problema que é pontual aqui embaixo. Esse bico aqui nunca me deu dor de cabeça, porque ele fica aí em cima ventilando na mesma posição. Acabou-se. Ou seja, eu vou voltar isso aqui para 0, em cooling, e eu vou tentar trabalhar nesse setor aqui. Como é que eu vou fazer isso? Existe esse cara aqui chamado Overhang Speed, que você pode alterar a velocidade caso tenha overhang. Então eu vou ligar aqui e ele vai me dar essas velocidades. Obviamente que isso eu estou fazendo para minha impressora, mas funciona para todas, tá? Ele está dizendo aqui que entre uma inclinação de 10 e 25% ele vai trabalhar 80 mm por segundo. Caso seja mais inclinado, 25, 50%, ele vai trabalhar 50 mm por segundo. Se for 50 a 75, ou seja, cada vez que ele inclina mais, a velocidade vai baixando. O resultado é alguma coisa assim. Agora, em setores onde tem um overhang muito grande, ele diminui a velocidade. O que eu quero é que a cabeça passe bem devagarzinho aí.
E desse jeito nem mudou muito, agora está com 36 e 37, ou seja, ele baixou um pouquinho de nada a velocidade aqui e só aumentou, sei lá, 40 segundos, 50 segundos. Ou seja, ele escolhe quando vai baixar a velocidade. Então eu comecei a fazer alguns testes. Na verdade tem vários testes. Tudo isso aqui foi barquinho que eu comecei a imprimir só do cinza. Eu não vou nem contar o nude. Eu simplesmente parava de imprimir para poder ajustar e recomeçar. Quando eu comecei a imprimir esse, me deu o problema aqui de overhang. Eu usei a impressora do Kiran com overhang, mas me deu isso aqui, ou seja, a velocidade ainda está muito rápida para ele. Depois eu coloquei na minha impressora e também deu problema. Quando eu coloquei o cooling ali para 10 segundos, ou seja, ele respeitar os 10 segundos de camada, ele ainda me deu problema, mas menos. E quando eu alterei as velocidades ali do overhang, eles ficaram quase invisíveis. O problema só é que esse overhang não bate com esses valores, eu tenho que baixar isso aqui. Então eu baixei isso aqui para metade, 5, 15, 25. O tempo foi para 37,19, dá para perceber agora que essa área ficou mais azul, ou seja, agora está chegando a 4 milímetros por segundo. E eu ainda acho que para melhorar mais, eu tinha que abaixar mais ainda o tempo, porque ainda ficou uns defeitos. E aí eu consegui até fazer um trabalho legal, aquele último, que foi esse aqui, ó, 36 e 15. Na verdade eu imprimi os cinzas antes e depois eu reimprimi esse último teste. Só uma curiosidade aí, para caso você tenha V400, a impressora do Kiran, ela me dá um tempo previsto bem diferente do tempo real. Então aquela dá uma previsão de 32, deu 41, fui baixando, chegou a 22 minutos e 53, mas o tempo real foi 31,08. Quando eu comecei a usar a minha impressora TEL, os tempos, que é a impressora padrão do Orca, tá? Não fiz nada de especial. Os tempos aqui reais e previstos deram muito mais parecidos. Então fica a dica aí para conferir isso, se a tua impressora está batendo. Foi que aconteceu o caso mais curioso. Esse é o barquinho que eu imprimi do Kiran, que ficou com esse defeito e o tempo de 10 segundos. E quando eu coloquei o PLA Premium, ficou perfeito. Olha só. Normalmente ele dá defeito aqui e dá defeito aqui nessas quinas atrás, ó. Aqui também aparece. E só lembrando que não é exclusividade dele, tá? Qualquer filamento que eu já usei sempre apareceu esse defeitozinho aqui, sempre. A grande diferença é que além da qualidade geral ter ficado melhor, ele tá mais liso, não deu problema do overhang. A sensação que eu tenho é que eu consigo imprimir com a temperatura mais baixa. Isso faz com que eu consiga esfriar melhor ele na hora que sai do bico e não dá o problema do overhang. Os tempos padrões que eu usei para poder atingir uma qualidade foi 100%, 20, 10 e 5. Então aqui no Orca eu deixei 100, ou seja, 100%, porque ele não vai me dar diferença aqui embaixo. Aqui embaixo não me dá dor de cabeça, então ele não fica com aquela linha, ó. Ele imprime de uma forma bem constante. Aí aqui eu coloquei 20, 10 e 5, ou seja, para ele ir bem devagarzinho nesse setor. E posso afirmar para vocês, o resultado é completamente diferente. E o tempo nem aumentou muito. Quanto é que deu o tempo aqui? 37,14, aumentou 1 minuto e pouco. Então eu imprimi vários barquinhos do Nude, ó. Esse aqui eu desliguei o overhang, esse aqui eu liguei o overhang no padrão e fui mexendo nos valores até chegar nesse 20, 10 e 5. Um ar-condicionado eu acredito que eu possa até botar um valor mais alto, mas a ideia é você configurar de acordo com a sua região. A grande bronca é que eu gostei. E aí a minha pergunta é, será que eu consigo pagar esse vício novo? Pronto, tá girando em torno de 70, todos estão. O filamento PLA dele está com um preço muito bom, 70 pau o quilo é um preço bem interessante. Não, PLA natural, PLA preto, só que não tem muitas cores do PLA normal. Deixa eu dar uma olhada no filamento Premium. Filamento Premium aumenta R$20, em vez de 70 está saindo por 90 aqui no Pix ou R$100 se for parcelado. No Premium tem mais cores, mas eu já reclamei com eles, quero o prata e o ouro. Porque eles têm o cobre, ó. Olha que legal, eles têm o filamento troca de cor 44 pau. Deixa eu ver qual é o tamanho disso aqui.
Ah, é o 500. Deixa eu ver quanto é que tá 1 quilo. 80. Filha Premium troca de cor, certo. Ah, e eles também têm o filamento Premium reciclado, que é quando não sai exatamente no diâmetro, eles reesquentam o filamento, derretem de novo e refazem o filamento, eles vendem como reciclado. Esse eu comprava fácil, porque o PLA você pode reciclar, só que tá esgotado. Uma pena. Acho que eu vou fazer uma comprinha aqui. Eu vou comprar 1 quilo desse. Eu tô precisando do branco, PLA Premium branco. Deixa eu ver quanto é que tá 1 quilo. R$90, PLA Premium branco. Vou comprar um desse também. Deixa eu dar uma olhada no PET. Eu nunca imprimi com PET. Tá aí, eu quero testar o PET. PET natural, pra fazer coisa transparente. Nossa, isso pra fazer peça deve ser maravilhoso. Ah, tá esgotado. Faz isso não. Eu queria tanto poder escolher as cores nessa troca de cor. Pô, sério, R$40, ABS troca de cor Premium. Vou testar esse aqui. Bom, gente, é isso. Eu vou fechar o carrinho aqui, vou comprar alguns. E eu vou comprar mesmo, tá? Não é zoeira não. Eu preciso para fazer uns projetos aqui que eu tenho que mandar para uns inscritos. Minhas conclusões. O PLA normal, ele é igual a todos os outros que eu já imprimi. Então você tem que baixar a velocidade da sua impressora. Não tem choro nem vela. Se tiver overhang, vai ter que baixar a velocidade. E o PLA Premium, pela diferença de preço, quanto é? R$20, eu acho que vale a pena, porque além de você conseguir imprimir mais rápido, ainda fica melhor e você economiza na conta de luz. Afinal, a gente está esquentando a máquina por menos tempo. Então quem tem aí Calmax, V400, tem uma da Bambu também, se eu não me engano, que tem velocidade alta, eu acho que vale a pena esse investimento. Não é um filamento para 600 milímetros por segundo, mas por 20 conto já ajuda bastante. É isso, não deixe de se inscrever, deixa aqui um comentário com alguma pergunta, alguma proposta de teste, quem sabe a gente não faz um vídeo. Um beijo do tio e até a próxima.